Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. O que, porém, vos digo a todos: vigiai. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se é à tarde, se é à meia-noite, se é ao cantar do galo, se pela manhã. Eu fiz a leitura no capítulo 13 do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, no capítulo 13, verso 13, o 31, o 37 e o 35. O capítulo 13, aqui de Marcos, ele tem um grande significado. Tem muitas coisas aqui que chamam a nossa atenção e nós precisamos meditar nele. Tem muitas coisas aqui que o Senhor Jesus falou e nós precisamos estar atentos. O Senhor Jesus, ele começa falando sobre a grande tribulação. No versículo 19, ele fala: porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora, e nunca jamais haverá. A maior obra de Satanás, a obra-prima de Satanás, será o anticristo, o governante que vai vir ao mundo para dar um jeito na política, na economia e na religião. Ele vai unificar as religiões, ele vai comandar a política e ele vai comandar a economia. A Bíblia diz que haverá 36 meses, 1260 dias de paz, e depois haverá conflito. Ele vai querer ser igual a Deus, vai querer ocupar e usurpar o trono em Jerusalém. Então nós vemos a palavra de Deus, o Senhor Jesus falando sobre a grande tribulação. Aqui está a descrição feita da grande tribulação. Como ele mesmo disse, será uma tribulação como nunca ocorreu antes. Este período tenebroso ocorrerá após o arrebatamento da igreja, quando os cristãos serão levados subitamente da terra para o encontro com o Senhor. Felizmente, os que creem em Cristo não passarão por esta grande tribulação. Depois do arrebatamento dos cristãos, haverá a última chance de salvação para as pessoas na terra, para o povo judeu, mas certamente haverá muita dificuldade, muitos morrerão, milhões morrerão por causa da batalha do Armagedon. Certamente você já viu e você viu muito sofrimento à sua volta. É complicado imaginar como vai ser algo tão terrível. Então nós precisamos viver uma vida de arrependimento, uma vida de comunhão com Deus, com nossos corações entregues ao Senhor, para viver uma vida de fé dedicada a Ele. Os versículos 20 até o 25 descrevem o terror que ocorrerá naqueles dias. Marcos 13, 20, eu acabei de ler, diz assim: não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que Ele escolheu, abreviou tais dias. Jesus foi misericordioso e não só advertiu sobre esse tempo, mas também disse que esses dias seriam abreviados por amor aos seus. Ele falou até o fim, versículo 13, até o fim é uma expressão para levarmos muito a sério. Até o fim. Essas palavras têm uma grande importância na Bíblia. Até o fim nós devemos permanecer firmes. Marcos 13, 13. Até o fim devemos manter a ousadia da esperança. É o que diz o escritor aos Hebreus, capítulo 3, versículo 6. Até o fim devemos ter confiança em Deus, na palavra de Deus, no Senhor. Ainda em Hebreus, capítulo 3, verso 14. Até o fim devemos manter a nossa plena certeza da esperança. É o que diz Hebreus, capítulo 6, verso 11.
Até o fim devemos guardar as obras de Cristo. Apocalipse 2:26. Fazemos o que Ele fez. Jesus é nosso mestre e o modelo. Nós somos seus discípulos, seus seguidores. Temos que fazer as obras que Ele fez também, praticar o que Ele praticou. Até o fim, nós sabemos que o Senhor também é aquele que nos confirma. Filipenses capítulo 1, verso 6. Aquele que em vós começou a boa obra é poderoso para aperfeiçoar. E ainda na primeira carta aos Coríntios, o Senhor Jesus ele fala, capítulo 1, verso 8, sobre este assunto. O versículo 31, que eu li aqui, o 31, ele fala: as minhas palavras não passarão, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Pode desaparecer os céus e a terra, disse o Senhor Jesus, mas as minhas palavras não desaparecerão, elas permanecerão. Um dia Deus disse para o profeta Jeremias, no capítulo 1 do livro de Jeremias, o Senhor mostrou uma visão para Jeremias, e ele mostrou lá uma vara de amendoeira. Ele falou: Jeremias, o que é que você vê? Eu vejo uma vara de amendoeira. O Senhor falou, disse muito bem, versículo 12, eu velo pela minha palavra para cumprir. Então, o Senhor é aquele que cumpre com a sua palavra. O versículo 31, então, nós vemos que a Bíblia está cheia da sabedoria de Deus. Ela é a palavra de Deus. Nós devemos lê-la não apenas com a nossa cabeça, mas também com o nosso coração. Temos que ler a palavra de Deus. E o versículo 35, Jesus nos faz uma grande advertência, falando sobre a meia-noite. Sobre a meia-noite. Coisas que se fez, coisas que já aconteceu à meia-noite, que ficou registrado na palavra de Deus. Foi feita a oração à meia-noite, no livro de Atos dos Apóstolos, conforme escreveu Lucas, né? Ele é o escritor de Atos, capítulo 16, verso 25. À meia-noite, Paulo e Silas louvaram a Deus, e junto com o louvor veio a adoração, veio a oração ao Senhor. Veio um grande terremoto, diz a palavra de Deus, um anjo do céu abriu as celas, as prisões, caiu as cadeias de todos, e foi feita uma maravilha ali, à meia-noite. À meia-noite houve louvor também, existe louvor à meia-noite. Salmo 119, 62. Meia-noite, no sentido espiritual, é luta, é prova, é dificuldade, é enfermidade. A igreja de Deus, o povo de Deus na terra passa por tudo isso. Passa por prisões, passa por dificuldades, mas no meio de tudo isto, à meia-noite, tem louvores para o Senhor, pelas pessoas que têm fé, confiança em Deus. Salmo 119, verso 62. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 7. Foi feita uma pregação à meia-noite. Existe também uma vigília à meia-noite, Marcos 13, 35, eu acabei de ler. Existe uma praga, a 10ª praga lá do Egito, a morte dos primogênitos, capítulo 12 de Êxodo, versículo 29 ao 31, a matança foi à meia-noite. E uma outra meia-noite muito importante, que todos estão aguardando, todos os que eu digo são os servos de Deus, a igreja do Senhor. Mateus capítulo 25, verso 6, mas à meia-noite ouviu-se um clamor, um brado, um grito, eis aí o noivo, sai-lhes ao encontro. Na parábola das 10 virgens, 5 prudentes, 5 eram nécias, tolas, e as prudentes, com as suas lamparinas acesas, com as vestes brancas, limpas, atentas, elas foram ao encontro do noivo. Então, a meia-noite será a chegada do noivo, a chegada do Senhor Jesus Cristo, a meia-noite espiritual neste mundo. E nós vemos pela palavra de Deus que a meia-noite já está perto. O ponteiro já está marcando um pouquinho tempo para a meia-noite. O apóstolo João, há 2000 anos atrás, disse: filhinhos, já é a última hora. 2000 anos atrás, ele disse que já era a última hora. Nós temos que estar atentos, vigilantes, porque o noivo vem. Toda a palavra de Deus, ela se cumpre, porque Deus vela pela sua palavra para cumprir. Ele disse para Jeremias: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor seja contigo. Se você ainda não se inscreveu em meu canal no YouTube, se inscreva, clique no sininho. Todos os dias estou postando algum conteúdo para Deus abençoar a tua vida. E
compartilhe com seus contatos para outros serem alcançados também. Que o Senhor te abençoe e guarde, no poderoso nome de Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Amém? Paz. Até a próxima. Amém.